A mim me coube os sermões de números 5 a 8. É muito importante o sermão número 7. E eu vou avançar nos sermões 5 e 6, incluindo o sermão de 1 a 4, um resumo, em que diz que Jones ali está pregando, na verdade, a liberdade religiosa, o movimento em favor do estabelecimento do domingo, e com ele a perseguição, a união das igrejas, e aí o poder do Estado para perseguir-nos. E nada vai nos bastar, senão o poder de Deus e o caráter de Deus. Nada mais vai ser suficiente para nós. Posses, bens, de nada valerão. E, irmãos, onde nós encontramos o poder de Deus? Em Cristo. Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Onde encontramos o caráter de Deus? Em Cristo. Onde encontramos todas as coisas de Deus? Em Cristo encontramos uma vida que é melhor do que a vida de Jesus. Justificação pela fé, irmão White diz, é a terceira mensagem em verdade. Cristo, o poder de Deus, 1 Coríntios 1, 24. Cristo, as riquezas insondáveis de Deus, Efésios 3, 8. Cristo, a justiça de Deus, Romanos 3, 21 e 22. Cristo, a vida de Deus, Colossenses 3, 3. Cristo é Deus, João 1, 1. Esta é a mensagem que nós devemos pregar ao mundo, nada mais. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E nele estamos completos. Colossenses 2, 9 e 10. Jones dizia, eu não sei mais o que pregar, a não ser a terceira mensagem angélica. Se nós ou o mundo formos nos opor à união do poder da igreja e do Estado, temos que abandonar todas as formas de dependência deste mundo, abandonar todos os pensamentos a respeito de riquezas, de posses. Temos que confiar única e exclusivamente em Deus. Só há duas entidades que nós poderemos adorar, que o mundo poderá adorar. Ou adorar a besta e sua imagem, ou a Deus que criou os céus e a terra. Não haverá uma terceira opção. A igreja judaica, ela ilustra a nossa situação hoje. A igreja judaica virou as costas para Deus e se juntou a César, para entregar a Cristo, para ser feito dele o que eles quisessem. E Jesus designou os seus discípulos, dizendo que eles deveriam sair e pregar o Evangelho a todo mundo, a todas as nações, em testemunho a todas as gentes. Eles estiveram 3 anos e meio com Cristo, fizeram até milagres. E é tão importante a mensagem que eles deveriam dar, que se eles chegassem num local e fosse rejeitada a mensagem, eles deveriam bater a poeira dos pés. Vejam quão importante era esta mensagem. No entanto, antes que eles pregassem, eles deveriam permanecer em Jerusalém. Mas escuta, afinal, eles não tinham estado 3 anos e meio com Jesus, não tinham feito milagres, não tinham participado da vida de Jesus, e agora eles precisavam estar em Jerusalém antes de sair para pregar? Jesus disse, para que sobre vós desça o poder que vem do alto, e vos revistais deste poder. Este Cristo a quem haviam crucificado era exatamente, em que os inimigos de Cristo haviam crucificado, era exatamente aquele que eles deveriam pregar. E nós nos encontramos na mesma situação. O Espírito Santo é que traria a eles e há de trazer a nós poder. Eles ficaram 10 dias orando, numa fé duradoura, para receber o poder. Quando o povo de Deus buscar o Espírito Santo em oração, então vai se cumprir o que foi dito, que vi descer do céu outro anjo,
que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com o seu poder. Apocalipse 18, 1. Ellen White diz, à medida que orações estão subindo diariamente, Ele vai conceder a sua promessa. As portas do céu estão escancaradas. E ela nos conclama a avançarmos para pregarmos esta mensagem ao mundo. Os primeiros discípulos deviam pregar o Evangelho. Eles haviam sido, este Evangelho que Paulo define como o mistério de Deus que havia sido escondido desde as eras eternas e agora se manifestou nos seus santos. Colossenses 1, 26. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Cristo, as riquezas insondáveis de Deus. Efésios 3, 8. Cristo e este crucificado. É isso que devemos pregar e nada mais. O verdadeiro discípulo é como aquele que nada tendo e possuindo tudo. 2 Coríntios 6, verso 10. Ninguém poderá tirar de nós o poder nem o caráter. Nós não possuímos nada, mas há algo que eles não podem tirar de nós: o poder e o caráter. E o texto diz mais: pobres, mas enriquecendo a muitos. Irmãos, nós somos ricos da graça de Deus, da mensagem que temos. E nós podemos e devemos enriquecer a muitos com essas mensagens. Cristo em vós, a esperança da glória. Este é o Evangelho eterno. Esta é a terceira mensagem angélica em verdade. Mas vamos agora para Joel capítulo 2. E vocês vão ver em Joel uma mensagem maravilhosa que se aplica exatamente à volta de Cristo. E se aplica ao tempo da sacudidura. E nós encontramos paralelo disto em Apocalipse. Apocalipse 19, 11 a 6. Isso referindo-se a Joel 2, 1 a 11. Agora veja o verso 12. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração com jejuns, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Deus nos conclama a nós irmos a Ele com fé inabalável. Mas, no verso 17, devido às ameaças que o povo de Deus vai sofrer, está escrito: poupa o teu povo, ó Senhor. Joel 2,17. Os ímpios propõem-se a eliminar o sábado do Senhor e a reinar sobre o mundo. O falso sábado será obrigatório por uma lei opressiva. O próprio Satanás tem o propósito de extinguir o conhecimento de Deus dos homens. Quando eles removem o sábado, eles removem o conhecimento de Deus. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Mas quando nós estivermos reunidos em grupos, buscando a Deus de todo o coração, é aí que Ele fará o que prometeu. Quando nos achegarmos como suplicantes, não tendo merecimentos próprios, então todas estas coisas nos pertencerão. Irmãos, há uma palavra em Joel 2, verso 23. Não é toda a tradução, mas é-nos dito que Ele vos deu a chuva temporã moderadamente. E Ele fará descer sobre vós a chuva temporã e a chuva serôdia, como no primeiro mês. Irmãos, que coisa maravilhosa que Deus fez para os discípulos quando deu a chuva temporã. E, no entanto, ela foi dada moderadamente. Imagine o que Deus vai fazer na chuva serôdia. A irmã White diz que a chuva serôdia virá com 10 vezes mais poder. Amém, irmãos?
Que coisa maravilhosa. Então, irmãos, isso que eu disse está ela escreveu em 1852. As profecias que se cumpriram com o derramamento da chuva temporã vão se repetir juntamente com a chuva serôdia. Existem profecias que pertencem só à chuva temporã, mas elas se aplicam também à chuva serôdia. Devem se cumprir no recebimento da chuva serôdia. Será uma porção dobrada. Imagine, irmãos, que coisas maravilhosas Deus tem preparado para que nós possamos agir como discípulos seus agora nos últimos dias. Em Joel 2,26 é dito: o meu povo não será envergonhado. Os ímpios vão nos acusar de todas as coisas, vão nos chamar de todos os nomes, vão nos considerar como a escória e lixo do mundo. Mas Deus disse: o meu povo não será envergonhado. Que promessas de encorajamento, não é verdade, irmãos? O objetivo do mundo inteiro será nos envergonhar, mas Deus promete que nós não seremos envergonhados. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quantos profetas nós temos na igreja adventista? No entanto, aqui está dizendo que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Irmãos, Deus está desejoso de ampliar a mensagem para nós. Porque nossos filhos e nossas filhas, isso demonstra que muitas pessoas poderão estar atuando como profetas de Deus em nossa igreja. Deus não está satisfeito com apenas um profeta. Ele quer mais mensagem, mais luz para nós. Contra os remidos, Satanás ajuntou todos os poderes da terra. Para onde ele está direcionando todos os seus esforços? Contra o povo de Deus, contra os remidos. E é bem ali que haverá livramento. Irmãos, estar aonde Satanás estiver a influência vai ser uma grande bênção. Porque Satanás vai fazer grandes maravilhas para humilhar o povo de Deus. Mas o povo de Deus não será humilhado. É ali que nós seremos exaltados. Louvado seja Deus. E Jones dizia: irmãos, estou demasiadamente feliz por pregar esta mensagem. Cada verso de Joel, capítulo 2, é para hoje. Busquemos de todo o coração para que possamos ter tudo. Se o buscarmos com meio coração, não podemos ter tudo. Alegremo-nos e regozijemos, filhos de Sião, pois o Senhor fará grandes coisas. Jamais seremos envergonhados. E agora passamos para o sermão de número 8. A Bíblia e o Espírito de Profecia trazem evidências muito fortes do fim do mundo. Mas mais importante do que olhar estas coisas que são de fora, é verificarmos os nossos corações, nossas mentes, se elas estão bem com Deus. Um Cristo vivo dentro de cada um de nós. É mais importante nós nos preocuparmos do que com as coisas de fora. Não adianta estar com os olhos fechados e ignorar a nossa condição. Devemos receber a mensagem com o coração e a mente subjugados diante de Deus. É importante buscarmos a Deus, irmãos, de todo o coração e tirar do caminho de Deus aquilo que nos impede de recebermos de Deus o que Ele tem para nos dar. No sermão 7 nós vimos que chegou o momento em que Deus prometeu conceder a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã Ele deu nos dias do Pentecostes, e a chuva serôdia Ele deseja dar hoje. Em Histórias da Redenção, páginas 246 e 247, nos é dito que a unidade da igreja e o temor e o terno amor entre os irmãos e uns dos outros é essencial para podermos aguardar com paciência o cumprimento
dessa promessa. Todas as diferenças entre nós devem ser postas de lado. Se existem qualquer diferença entre nós e qualquer pessoa, não só dentro da igreja, mas em qualquer lugar da terra, nós devemos endireitar essas coisas. Precisamos endireitar isso. Qualquer diferença, qualquer inimizade, qualquer ofensa que tenhamos feito, nós precisamos ir em busca dessa pessoa e endireitar isso com ela. Confessem a estas pessoas e devolvam o que lhes foi roubado, se foi o caso. Se as suas transações comerciais não atuaram de forma reta, se você tem alguma coisa de modo enganoso que tenha feito, desfaçam esse mal feito, para que apresentem-se perante os olhos de Deus irrepreensíveis. Isto é condição sine qua non. É necessário e essencial que nós endireitemos a nossa vida. Eis a palavra de Deus para nós. Todas as diferenças devem ser postas de lado. E a unidade, o terno amor pelo semelhante deve permear o todo. História da Redenção, página 247. Quando João e Tiago, a mãe deles, naturalmente incitados por eles, foram pedir a Jesus que um se sentasse de um lado e o outro do trono de Cristo, os demais discípulos se indignaram com eles. E ficaram achando que aquilo era um absurdo, era muito egoísmo, e se revoltaram contra eles. O que vocês imaginam no dia de Pentecostes, ali naqueles 10 dias que eles estiveram juntos? É lógico que eles reconheceram que aquilo tudo era bobagem. Reconheceram que eles tinham que compreender que Cristo devia reinar no coração deles. Não devia haver desejo de posição, de supremacia da parte de ninguém. E eles endireitaram isso. Você veja, nos parece às vezes uma coisa insignificante, mas é necessário que nós endireitemos todas as diferenças em nossa vida. E eles eliminaram aquela diferença. O Salvador tomou uma pequena criança e disse: quem quiser ser o maior no reino de Deus, seja como esta criança. Existem entre nós, não podemos negar, muitas vezes ambição de posicionamento até dentro da igreja. Às vezes, há pessoas até que dizem: eu quero trabalhar pela igreja, mas se não for na posição tal, eu não faço mais nada. É o desejo de exaltação própria, superando a obrigação e a voluntariedade que cada um de nós devemos ter na pregação do Evangelho. Chegou a hora de colocar essas coisas fora da nossa vida, irmãos. Chegou o momento de humildemente poder chegar aos pés de Cristo, e não quão elevado pode ser considerado na estimativa dos homens. Isso não é importante. Irmãos, todas as diferenças, história da redenção novamente, vamos repetir, todas as diferenças devem ser postas de lado. E a unidade e o terno amor pelo semelhante devem permear o todo. Nós devemos ser os primeiros membros a pregar em nossas respectivas igrejas a necessidade de unidade. Mas como dizia o irmão Carnassali hoje, unidade em volta da verdade. Não podemos permitir unidade em que há parte de verdade e parte de erros sendo pregados. E quando isso for feito, nossas orações podem ser juntas erguidas ao nosso Pai Celestial com fé fervorosa e vigorosa. Então nossas orações poderão subir juntas ao nosso Pai Celestial com vigorosa e fervorosa fé. Então poderemos aguardar com paciência a esperança pelo cumprimento da promessa de Deus que haverá de derramar sobre nós o Espírito Santo. Quando isso for feito, irmãos, quando todas as diferenças forem postas de lado e a unidade prevalecer entre o povo de Deus, cada um estiver buscando a unidade de coração e mente embasados na verdade, então Deus prometeu que veremos olho a olho, veremos face a face. E a hora é chegada de fazermos isso, irmãos.
Leio mais da página 247 de História da Redenção. A resposta pode vir com súbita velocidade e sobrepujante poder. Ou pode demorar dias e semanas e nossa fé receber uma prova. Mas nós devemos sempre ter em mente que nós devemos confiar na palavra de Deus. Jones também define fé como a coisa mais fácil e mais natural para o ser humano exercer. Muitos se preocupam em aumentar a fé, em ter fé. Fé é a coisa mais natural e simples que o ser humano pode ter. Imagine uma coisa. Quando você era pequeno, na escola, a professora foi ao quadro negro e escreveu a letra A. E ela disse, esta é a letra A. Alguém aqui contestou a professora? Alguém aqui disse, não, professor, espera lá. Eu queria argumentar contra essa sua ideia. Irmãos, nós éramos pequenos e acreditamos na professora. Assim também é com a palavra de Deus. Quando ele diz alguma coisa, nós devemos crer. Simplesmente porque ele diz. O raciocínio e a contestação e o diálogo em volta de um fato da palavra de Deus nos impede de ter fé. Porque para ter fé nós simplesmente devemos crer na palavra. Deus disse e ponto final. É nossa parte da obra colocar-nos em ligação com o carnal divino. Deus é responsável pela sua obra. Aquele que o prometeu é fiel. O importante é sermos um só coração e uma só mente, deixando de lado toda inveja, malícia, pretensão de cargos e de glória, e como humildes suplicantes, vigiar e guardar. Jesus, nosso representante e cabeça, está pronto para fazer por nós o que fez pelos que oravam e vigiavam no dia de Pentecostes. Na antiga série Espírito de Profecia, volume 3, página 273, a serva do Senhor diz, Jesus está tão disposto a conceder coragem e graça a seus seguidores, hoje, como esteve para com os discípulos da igreja primitiva. Mas não devemos precipitadamente provocar os principados das trevas. Não devemos entrar em controvérsia até sabermos que Deus está conosco, que Deus te enviou para aquela controvérsia, mas sempre com amor e com carinho e tratando as pessoas com todo respeito, porque Deus é que os criou. Quando Deus nos ordena nos encorajarmos no conflito, haverá o tempo suficiente. Ele então dará ao fraco e hesitante ousadia e expressão vocal. Não precisamos nos preocupar com o que vamos dizer, porque Deus, o Espírito Santo, há de colocar em nossa boca as palavras certas. Em Atos dos Apóstolos, página 57, está escrito, assim fortalecidos e equipados, não hesitaremos em avançar no serviço do Mestre. Esse equipados, que equipamento é este, irmãos? A irmã White diz, é força, sabedoria, justiça e riqueza. Os discípulos obtiveram força ao reconhecerem e confessarem a sua fraqueza. Obtiveram sabedoria ao confessarem a sua ignorância. Alcançaram a justiça confessando a sua própria indignidade. Conquistaram uma riqueza inesgotável ao confessarem a sua pobreza. Esta é a condição em que nós nos encontramos. Nós somos ineficientes, ignorantes, miseráveis, pobres, cegos, nus. E muitas vezes não reconhecemos isso. Temos que reconhecer que a mensagem à Laodiceia é uma verdade que foi dita a respeito, não só da nossa igreja, como a gente costuma apontar, mas em relação a nós. Nós nada somos, nada temos,
nada podemos oferecer a Deus. Ele é tudo, tem tudo e nos dá tudo. Aliás, já nos deu tudo na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Esta é a condição em que nos encontramos hoje. E temos que reconhecer isso. Em João 9:41, no relato da cura do homem de cegueira, Jesus disse aos dirigentes judaicos: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Assim é conosco hoje. Quando Jesus diz a você e a mim que somos cegos, nós temos de dizer: Senhor, realmente, eu sou cego. Aquelas pessoas, aqueles líderes judaicos, eram cegos e eles diziam: não, nós vemos. Mas se eles tivessem confessado a sua cegueira, teriam visto Deus na cura daquele cego. Bem, então, irmãos, a coisa a fazer é enfrentarmos a mensagem de Laodiceia e dizer que cada palavra que ali é dita é verdadeira, tal e qual nos é dito. Senhor, eu sou realmente um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Sou pobre. Na verdade, Senhor, eu sou um mendigo. E nunca serei qualquer outra coisa. Sou cego e nunca devo ser outra coisa. Nu e não estou consciente dessa minha condição de nudez. Senhor, dá-me a tua satisfação. Dá-me, Senhor, em vez da minha pobreza, concede-me todas as tuas próprias riquezas. Em vez da minha cegueira, ó Senhor, sê a minha vista. Em vez da minha nudez, ó Senhor, veste-me com a tua justiça própria. E o que eu não sei, ó Senhor, ensina-me tu. Esta deve ser a nossa defrontação com a mensagem de Laodiceia. Reconhecer que aquilo que está escrito ali está falando de cada um de nós. Não da igreja como um todo, apenas, mas como cada um de nós. Nós somos pobres, miseráveis, cegos e não sabemos disso. Não queremos admitir isso. Irmãos, quando chegarmos com um só coração, em união, e uma só alma a este ponto, não teremos qualquer dificuldade em nos arrepender. E no verso seguinte, diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Laodiceia tem alguma coisa que se arrepender. Tem algo importante que a Laodiceia deve se arrepender. A dificuldade de nos arrepender é que não temos confessado que o Senhor o que Cristo disse para nós é verdade. Quando eu sei que sou miserável, então eu sei que preciso de algo que vai me satisfazer. E eu sei que o Senhor pode me dar isso. E de nada dependo a não ser dele para conceder-me isto. Ó Senhor, então vem a mim, Senhor, e enche-me com o teu Espírito, para que eu possa reconhecer isso e arrepender-me. Jesus disse: se vós dizeis que veem, então o vosso pecado permanece. Em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 353, Jesus disse: na transfiguração, a Ellen White diz, na transfiguração, Jesus foi glorificado no Pai. Ouvimos-los dizer: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. João 13:31. Assim, antes de ser traído e crucificado, ele foi fortalecido para os últimos e terríveis sofrimentos. Ao nos aproximarmos dos membros do corpo de Cristo, para os últimos e terríveis sofrimentos, nessa luta final, no tempo de angústia de Jacó, Jeremias 30, verso 7,
nós cresceremos em Cristo e partilharemos grandemente de seu Espírito. À medida que a terceira mensagem angélica, que é justificação pela fé em verdade, se avoluma e se torna um alto clamor, o fiel povo de Deus participa dessa glória. E é a chuva serôdia que os vivifica e fortalece para passar pelo tempo de angústia. Seu rosto brilhará com a glória daquela luz que acompanha a mensagem do terceiro anjo. Para que é, irmãos, o alto clamor? Qual é a finalidade? Para nos fortalecer para o tempo de angústia. E estamos nós hoje já no alto clamor. O alto clamor começou para nos permitir resistir ao tempo de angústia. Agora, Jones, ele insiste muito na questão da união. E ele vem aqui falando mais em relação à demanda da unidade na igreja. Isto é o que está diante de nós. Esta chamada para o alto clamor, para a chuva serôdia, é isto que nos fortalece para o tempo de angústia. E já começou. A palavra, como vimos em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 353. Isto é algo por demais importante. Sermos de um só coração e uma só mente. Em materiais, esse maravilhoso material que a igreja liberou para o povo em 1998, na comemoração do centenário da Conferência de Minneapolis, é algo maravilhoso. O irmão Silverino está promovendo a tradução, ele já traduziu 2 volumes, são 4. É um material maravilhoso. Todos aqueles que querem realmente conhecer a justificação pela fé, as 3 mensagens angélicas, que é a mesma coisa, necessitam de adquirir e ler estes 4 volumes. São 1821 páginas de material precioso. E graças a quem que nós temos esse material? Ao pastor Willand e ao pastor Short. Os dois, durante décadas, fizeram um apelo à Conferência Geral, para que a Conferência Geral fizesse 2 coisas. Primeiro, liberasse todo o material sobre 1888 que ainda não tinha sido publicado. E, em segundo lugar, que editasse todas as ideias, todos os livros de Wagner e Jones. O primeiro pedido foi atendido 28 anos depois. E temos esse precioso material que são 1810 páginas, em tamanho A4, desse tamanho. É um material xerocopiado. Algo precioso que muitas vezes nós encontramos a própria letra da irmã White corrigindo o que ela tinha escrito no dia anterior e tinha sido datilografado pelas secretárias. Pois bem, esse material, procurem, encomendem com o irmão Severino Kuhl. Ele está promovendo isso e é importantíssimo. Eu tenho isso em inglês, mas vou adquiri-lo em português também. E neste material, na página 108, é o 3º volume, diz: agora, a partir de um testemunho que ainda não havia sido publicado em 1893, Jones vem dizendo, temos de Ellen G. White a seguinte declaração: é o pecado que traz discórdia e desunião entre os irmãos. O poder renovador de Cristo pode transformar nossas afeições. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça. Efésios 1:7. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então qual é a condição para nós termos comunhão uns com os outros? Andarmos na luz.
Aqui estão as condições claramente estabelecidas. Se andarmos na luz como Ele na luz está, o resultado certo será: teremos companheirismo uns com os outros. Todos os ciúmes e invejas e vãs suspeitas serão postas de lado. Vamos viver como diante de um Deus santo. Irmãos, essa questão da união é tão importante porque a igreja vem pregando e insinuando que muitos são dissidentes e que estão provocando desunião da igreja. É verdade isso? Com relação a nós aqui? Não. Nós queremos a união, mas a união dentro da verdade. Não pode haver união na mistura da verdade com a mentira. Temos que nos unir e fortalecer a igreja em volta da verdade. Nossas tendências hereditárias e inclinações naturais nos levarão para longe de Deus, longe de sua luz. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 12, última parte. Quando surgem diferenças entre os irmãos, quanto à compreensão de qualquer ponto da verdade, o que devemos fazer? Qual a ideia dos irmãos? Num espírito de mansidão e amor a Deus e uns para com os outros, devemos nos ajoelhar em uma reunião com todo amor com os nossos irmãos e não partirmos para a polêmica. Simplesmente estudarmos a palavra de Deus e chegarmos na conclusão daquilo que Deus tem para nós. E temos também o espírito de profecia. Eu cataloguei 400 ou mais declarações do espírito de profecia a respeito da humanidade de Cristo. Essas 400 declarações estão em ordem cronológica, desde a primeira até a última no ano em que ela faleceu. Nessas 400 e tantas declarações, irmãos, não há uma divergência. É lógico, você tem que entender quando o irmão White fala em natureza humana, ela está falando em natureza caída, porque ela está falando para nós. A Bíblia está falando para nós. Jesus veio salvar-nos, a nós na condição em que nós estamos. Então, irmãos, ao recordarmos a oração de Cristo, de que seus discípulos sejam um como Ele é um com o Pai, João 17, 21, podemos ver quão atentamente todo o céu está observando o Espírito que manifestamos uns com os outros. Os que afirmam ser salvos pela justiça de Cristo não podem entristecer o Espírito Santo. Não devemos viver em discórdia e em guerra e nem decepcionarmos o universo inteiro que está nos olhando e torcendo pela união de nós em nosso meio. Quando recordamos a oração de Cristo de que seus discípulos fossem um como Ele é um com o Pai, todo o céu está observando e nós não podemos decepcioná-los. As horas importantes e solenes que estão à nossa frente, entre nós e o juízo, não devem ser empregadas em discórdia, em guerras e em desunião com os irmãos. Está no material de Ellen G. White, página 1009. O diabo empreende guerra contra os nossos irmãos. Vamos deixar isso para ele. Esse que é o ofício dele, esse que é a vontade dele, é fazer guerra e trazer discórdia entre os irmãos. Não vamos assumir o trabalho de Satanás. A reputação de meu irmão é tão importante para mim, porque se alguém vai atacar a reputação de meu irmão, para mim, depois ele vai atacar a minha reputação para o meu irmão. Isto é o espírito de Satanás, e não devemos nos envolver disso. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, diz Gálatas 5,15, vede, não vos consumais também uns aos outros. O grito do vigia fiel indaga ao seu companheiro de guarda, como está a noite? E a resposta deve ser, vem amanhã e também à noite. Nós devemos reconhecer que realmente os tempos estão se aproximando da volta de Cristo.
A única resposta vai ser: vem amanhã e também à noite. Então vamos estar prontos para a volta de Cristo. Não seria bom para nós individualmente examinar de perto nossa própria posição diante de Deus à luz de sua santa palavra e ver o nosso próprio grande perigo? A irmã White indaga isto em Materiais sobre 1888, página 911. É importante que eu considere antes a minha própria posição e não estar prestando atenção na posição dos meus irmãos. Deus não se aparta de seu povo, mas o seu povo se aparta de Deus pela sua própria linha de conduta. Não sei de qualquer maior pecado aos olhos de Deus do que os de acalentar inveja, ódio contra os irmãos e redirecionar as armas de guerra contra eles. Jones está enfatizando tanto isto, porque isso existia naquele tempo e existe entre nós hoje. Os irmãos naquele tempo estavam ansiando por posição junto à conferência geral, posição na comissão da igreja. Quantos hoje ainda isso existe entre nós, não é verdade? A serva do Senhor diz em Materiais sobre 1888, página 1011, eu aponto a meus irmãos o Calvário. O preço do homem é o Filho unigênito do Deus infinito. O preço de todos os tesouros celestes foi colocado à nossa disposição na pessoa de Cristo. Este é o preço do homem. Então você e eu podemos demarcar levianamente aquele a quem Deus tanto preza? Podemos ficar fazendo distinção e pejorativamente dele? Cada irmão nosso vale aos olhos de Deus o quanto ele pagou por nós, com a sua própria vida. Posso eu considerar a você como de pouco valor ou sem mérito? Não, eu não posso fazer isso. Peço a graça de Deus para permitir-me considerá-lo segundo tudo o que Deus pagou por você. E não vou permitir que mesmo um adventista do sétimo dia menospreze o meu irmão sem uma prova cabal, porque estaremos ofendendo a pessoa dele. Isso acontece com cada um de nós, comigo também. Nós devemos ter cuidado para que isto não continue acontecendo. O mal está sempre em guerra contra o bem. E como vemos que o conflito com o príncipe das trevas é constante e deve ser severo, vamos estar unidos no combate. Ellen White diz isto em Cristo Triunfante, página 356, meditação matinal de 2002. Sim, Senhor, eu preciso do apoio de cada um a quem Cristo comprou. Preciso disso na guerra, preciso disso para ser bem-sucedido nesta guerra que o inimigo faz contra nós. Se você falhar, eu vou dizer, esforça-te, tem bom ânimo, levanta-te. Irmãos, o que Deus quer é que nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou, e vamos amar uns aos outros como Ele nos amou, dando a sua vida por nós. Deixai de fazer guerra contra os de vossa própria fé, que ninguém ajude Satanás em sua obra. Temos tudo quanto podemos fazer em outra direção. Cristo Triunfante, meditação matinal de 202, 2002, página 356. Irmãos, vamos ficar juntos hoje, pois é a obra de Deus que Ele quer fazer com cada um de nós. Vamos chegar em nossas igrejas e vamos promover a união entre os irmãos. Isso é que é o caráter de Cristo. Não vamos permitir que Satanás nos engane. Ele desperta pequenas diferenças que não têm mérito ou princípio e causará uma grande comoção na igreja. Com isso, desviando nossas mentes dessas questões que pairam sobre as nossas cabeças. Agora, já é suficientemente mal ser enganado, seja no que for, mas quando nos permitirmos ser enganados por coisas de natureza insignificante, é muito pior. A verdadeira paz virá entre o povo de Deus quando, mediante zelo unido e fervorosa oração, existir a verdadeira paz entre nós. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 20. Aqueles que estão sob a influência do Espírito Santo não serão fanáticos,
mas calmos, firmes e livres de extravagância. Que todos os que tiveram a luz da verdade declarem paz e segurança. Aqueles que professam crer nas verdades especiais para este tempo precisam ser convertidos e santificados pela verdade. Nós somos depositários da verdade sagrada e devemos trazê-la para dentro do santuário da nossa alma. Então a igreja irá possuir vitalidade divina por toda parte. Os fracos serão como Davi, e Davi como anjo do Senhor. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Vamos confessar as nossas fraquezas, irmãos, e descobrir o mais rápido possível que somos fracos, miseráveis, pobres, cegos e nus. E vamos esperar que Deus faça por nós aquilo que prometeu. Os fracos serão como Davi, e Davi como anjo do Senhor. E a sua fraqueza é unida à força de Cristo. O ponto importante, irmãos, diz Ellen G. White, em Cristo Triunfante, Meditação Matinal de 2002, página 356. O ponto importante é quem deve chegar mais perto da semelhança com Cristo. Isto é o importante. Esta é a única coisa, não quem vai ser o maior entre nós, ou quem será o maior na igreja, ou quem terá esta ou aquela posição na igreja, ou na comissão da associação, diz Jones. Não é isso. Mas quem deve chegar mais próximo da semelhança com Cristo. Aquele hino que nós cantamos hoje ali com o Carnassale. Quero ser igual a Cristo. Quanto mais semelhantes a Cristo. Isto não, dizia o irmão Carnassale, isso não é legalismo. Ele que está desejoso que nós sejamos semelhantes a Ele. Sede santos como eu sou santo. Essa é a única coisa, não quem será o maior entre nós. Quem fará mais para ganhar almas para a justiça, para Cristo? Isto é importante. Quando esta for a ambição dos crentes, a pendência estará no fim. A oração de Cristo terá sido respondida para que haja união entre nós. Irmãos, este deve ser o nosso foco. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja primitiva, toda a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma, uma só mente. O Espírito de Cristo os tornou um. E vejam que maravilhas eles fizeram. E nos diz, Joel 2:28, que aquele derramamento do Espírito Santo foi simplesmente um derramamento moderado. Imagine o que ele vai fazer então agora na chuva serôdia. A irmã White diz, como eu já falei, será um derramamento 10 vezes mais. Que coisa maravilhosa. Vamos nos regozijar nisso. E vamos estar preparados. Mas o grande empecilho tem sido, às vezes, a desunião entre os irmãos. Jesus anseia conceder o dom celestial em grande medida ao seu povo. Grande e amplo é o poder do príncipe do mal, e que somente pode ser subjugado pelo poder do Espírito Santo. A deslealdade para com Deus, a transgressão em todas as formas, se espalhou por nosso mundo, e muito mais no Brasil também, né? Aqueles que preservam a sua fidelidade a Deus, que são ativos em seu serviço, tornam-se o alvo de cada armadilha de Satanás. Material sobre 1888, páginas 1015 e 1016. Não podemos permanecer firmes de modo algum, irmãos, se não tivermos a Cristo e não chegarmos à semelhança com Cristo. Se aqueles, diz a irmã White, se aqueles que tiveram grande luz não tiverem um correspondente fé e obediência, logo se tornam fermentados com a apostasia prevalecente. Outro espírito os controlará. Apesar de terem sido elevados até ao céu no que tange a oportunidades e privilégios, estão numa condição pior do que os mais zelosos defensores do erro. Há muitos que estão assim se preparando para a ineficiência moral na grande crise que está à nossa frente. Então, irmãos, o que Jones está falando aqui é que nós devemos realmente permitir que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. E a condição essencial é não haver em nós discórdia.
Isso é importante. Dobrarmos os nossos joelhos em grupos e orarmos pelo derramamento do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo for derramado, Ele então fará grandes coisas em nossa vida, 10 vezes mais do que fez no Pentecostes. Porque ali foi um derramamento apenas parcial. E todas as promessas de derramamento do Espírito Santo com relação à chuva temporã serão cumpridas juntamente na chuva serôdia. As promessas da chuva temporã foram para aquele tempo, mas as promessas da chuva serôdia incluem as promessas de chuva da chuva temporã. Então, irmãos, este é o meu desejo de oração. Este sermão nós estamos, cada palestrante está corrigindo, está traduzindo, para que seja colocado na publicação que vai ser feita, e todos aqueles que desejarem a publicação desses 24 sermões, devem encomendar isso, porque nós vamos, o irmão Severino Cu, está também providenciando a publicação desses 24 sermões. São importantíssimos. Que Deus nos abençoe. Tão importantes que esses sermões, eu não tenho certeza se foram pregados em 1797, mas apareceu no boletim diário da Conferência Geral de 1897. Veja o quão importante foi. Que Deus nos abençoe, então, irmãos, para que nós possamos abrir o caminho para que Deus tenha o livre acesso em nós. É o meu desejo e a minha oração. Amém.